Sejam muito bem-vindos ao C-Voz, o podcast que vai te levar a conhecer ainda mais a nossa querida universidade. E no episódio de hoje, por trás do Nariz Vermelho, vamos conhecer os bastidores do projeto mais revolucionário, mais transformador do país. Estou falando do Sorrisos de Plantão. Eu sou Nathalie Valença, jornalista e servidora da casa, e essa é a Maria Eduarda, estudante de medicina, que faz parte aqui do nosso podcast. Quero agradecer pela presença da Maria Rosa, coordenadora do projeto, e das estudantes Maria Júlia e Sara. Sejam muito bem-vindas. E olá, eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria saber se vocês lembram da primeira visita, porque é normal ter um pouco de nervosismo, um pouco de improviso, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse primeiro contato de vocês. Bem, o meu primeiro contato foi lá em 2023, lá no HGE, no Hospital Geral do Estado, e foi uma coisa bem diferente do que eu esperava, mas eu sempre tive a ansiedade e o desejo de participar do projeto. Então foi algo que eu consegui me identificar muito, mas sempre tem aquela barreira de saber como os pacientes vão lidar. Como no HGE a gente só lida com o público infantil, eles têm uma receptividade muito boa e a gente consegue ter várias dinâmicas, ter várias brincadeiras. Então, ao mesmo tempo que foi uma coisa que demandou muita ansiedade e nervosismo, os monitores líderes da época também deixaram a gente muito tranquilo e muito em paz. Foi uma coisa que demandou uma dinâmica importante. As crianças foram receptivas e isso ajudou muito. Os profissionais também foram sempre acolhedores com a gente. Então, todos os nervosismos que existiam foram acabando aos pouquinhos e ao decorrer de cada plantão melhorou muito. Qual a reação dos pacientes, especialmente das crianças, quando os palhaços chegam? Depende do paciente. Tem paciente que fica feliz, tem paciente que fica meio chateado, como quem diz: eu não gosto disso, ou até se assusta por conta dos procedimentos, associa a gente em alguns momentos ao profissional médico, ao profissional enfermeiro, ao fisioterapeuta. Então a caracterização ajuda muito a gente a pertencer ao lugar e a reafirmar e a mudar o cenário. E também integra aquela criança a outras brincadeiras, a um cenário mais dinâmico. A atuação de vocês no projeto Sorriso de Plantão exige uma certa sensibilidade, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, como é esse preparo emocional para entrar nos hospitais e até mesmo lidar com pacientes que estão numa situação mais delicada. Então, eu sou do Hospital da Criança, então também, assim como a Maria Júlia, é um público apenas infantil, mesmo que a gente lide com os acompanhantes. E, assim, a gente tem as nossas capacitações, mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar realmente. Eu lembro que, justamente, os nossos líderes da época nos ajudaram muito. Eu lembro que eu estava muito nervosa, eu estava tremendo, assim, de nervoso mesmo na situação. E quando a gente entrou no primeiro quarto, já foi o primeiro baque, porque o Hospital da Criança, a gente tem muitos recém-nascidos, muitos bebês. E estava uma mãe muito cabisbaixa, muito triste, porque o bebê estava numa situação muito crítica. E aí eu lembro que o líder que estava com a gente, ele chegou e ele simplesmente chegou e falou assim: eu posso lhe dar um abraço? E aquilo ali foi uma quebra para mim, porque eu disse: a gente está aqui para algo que vai além do que a gente está esperando. E foi ali que eu entendi o que eu estava fazendo ali, o que o palhaço de hospital ele tem de importância ali. E ali, dali para frente, a Ala Luz, né, que é a minha irmã gêmea, a caracterização da minha palhaça, o nome dela, se tornou o que ela é hoje. E a partir daquilo ali a gente vai desenvolvendo realmente uma prática mesmo, vai desenvolvendo estratégias que justamente para a gente conseguir ter esse vínculo com os pacientes. E a sua experiência, Maria Rosa? Tem tanto tempo isso, porque hoje o projeto tem 23 anos e há 22 anos que eu sou palhaça. Eu entrei na minha época de graduação, não fui a fundadora, mas sinto-me privilegiada por ter participado de várias etapas e do progresso que o Sorriso de Plantão tem hoje. Eu recordo que na minha época eu não tive formação, como se tem hoje, de 60 horas. Essa formação ajuda muito a trabalhar alguns alunos que são mais tímidos, outros que são mais eufóricos, a respeitar o cenário de hospital. E uma coisa que ajuda muito é perguntar: eu posso entrar? E isso eu aprendi nos meus primeiros plantões de palhaço em 2023. Então, quando o paciente ele permite que você entre, ali já quebra, porque você vai começar a interagir com o que ele demanda para você. Se ele diz: você não pode entrar, eu tenho que respeitar e entender que naquele cenário não só sou eu, existem vários outros profissionais. O paciente ele não está no local que gostaria. Chega os profissionais para fazer os procedimentos, ele não pode dizer: vai embora, eu não quero agora. E o palhaço é a autonomia que ele precisava de dizer: em você eu mando, então você vai embora que eu não quero você hoje. E a gente vai embora. E às vezes, em outro momento, no decorrer da tarde, ou na outra semana,
ele nos aceita. Pelo fato dele ter mandado na gente. A gente aprende várias dinâmicas para interagir de acordo com a limitação da criança, porque eu não posso ultrapassar a sua doença, eu tenho que brincar do que ela pode brincar. E às vezes, assim, eu chego lá com muita expectativa de jogos, do que eu prepararia a semana inteira, e ele diz, eu não quero nada disso. E você tem que respirar fundo e dizer, você quer brincar de quê? Então, isso tem que ter muito jogo de cintura, tem que estar preparado o tempo todo e ao mesmo tempo não. Porque você não sabe o que vai chegar para você. Mas o fato de se permitir entrar no momento que o paciente deseja, isso faz toda a diferença nessa relação que vai ser construída. Com certeza, assim, mudou a forma de vocês verem a vida, né? Com esse trabalho tão lindo de vocês. Com certeza, principalmente no processo de finitude. A gente olha e diz assim, quando eu estiver com alguém, eu preciso estar por completo. Porque eu não sei o dia de amanhã. E no decorrer desses períodos, assim, eu achava que a pessoa que primeiro ia sair do projeto seria eu, por ser a palhaça mais antiga. E nós perdemos uma integrante. E isso foi algo marcante, de mudança totalmente de perspectiva. A gente já trabalhava tanatologia e hoje ainda mais. Bom, fazendo a pergunta, né? A atuação do projeto Sorriso de Plantão exige essa sensibilidade a mais, né? Então, eu gostaria de saber como vocês se preparam emocionalmente para entrar nesse ambiente hospitalar e também lidar melhor com esses pacientes já mais sensibilizados, né? A gente nunca vai estar 100% preparado, porque cada dia é uma novidade. E coisas que eu achei assim, já vivi de tudo por estar há 22 anos e não, aparece outra coisa diferente. A gente tem apoio entre si. Nós temos formação de como chegar no paciente para trabalhar essa sensibilidade, a empatia, a tomada de perspectiva, desenvolver o altruísmo. Trabalhamos muito em equipe e quando acontecem esses momentos, a gente precisa pausar, às vezes sair para chorar, abraçar um dos outros palhaços, dizer que não consegue ficar naquele momento. Tem situações de alguns integrantes que eles precisam ser remanejados de hospital. E nesse processo de formação, cada hospital tem um perfil. Então, dentro do perfil do aluno, eu tento enquadrá-lo no hospital. E se no decorrer de um período de 2 meses, ele não se adaptar, eu vou precisar remanejá-lo. E em algumas situações, ele pode ser remanejado até para não ser palhaço, para trabalhar nos bastidores. Agora eu quero saber, assim, agora realmente os bastidores. Como é que é feita a escolha do nome de cada personagem, da irmã gêmea, da maquiagem, a caracterização? Conta um pouco pra gente. Existem várias etapas. A gente tem uma prova escrita. Nessa prova escrita são situações que aconteceram no plantão, para a gente saber como ele se posicionaria. E se ele tiver lido as nossas produções acadêmicas, tiver acompanhado nossas redes sociais, ele vai ter mais ou menos uma ideia. Outra dica também, assim, que vai fazer prova já é nos fazer uma visita para entender, porque às vezes as pessoas fantasiam muito na prova coisas que não são reais. Então, para a gente já é um funil, porque ultimamente nos processos seletivos é de 300 inscritos para 40, 50 vagas. Depois nós temos uma entrevista em que a pessoa vai apresentar algum tipo de habilidade. Essa habilidade não precisa ser assim, muito eufórico. Isso até atrapalha a gente, nos assusta. É para ver se você sabe tocar algum tipo de instrumento, cantar, pintura, recitar um poema, ler uma história, ter toda essa entonação. E depois vem esse processo de formação. Aí no processo de formação, ele vai aprender a como se caracterizar. Porque para nós o menos é mais. Então eu não posso usar muita maquiagem pesada, muitos adereços pelo controle de infecção hospitalar. E nesse período ele vai conhecendo a história dos palhaços antigos e a gente tem um mini roteiro do que é que ele precisa para poder fazer o seu personagem. Os nomes não podem se repetir. Então imagine que a gente já teve mais de 1000 palhaços. E esse nome é muito individual, porque é você. Não vai ser o meu nome, porque como a maioria dos alunos são da área de saúde, eles vão fazer estágio nesse hospital e os pacientes reconhecem. Então, ele diz que é o irmão gêmeo dele, o irmão gêmeo é o palhaço. Então, assim, ele vai perguntar com seus familiares qual era o seu apelido na infância, se tinha algum personagem que ele gostava. Mas esse personagem não pode se repetir, então você está muito antenado nas redes sociais, no que está acontecendo. Às vezes ele não consegue encontrar o nome, mas um amigo dá um nome para ele, os próprios integrantes, e a gente já teve casos de crianças que batizaram. Ele tinha um nome, a criança achou que o nome dele seria outro. E ele aceitou o nome, o sobrenome. Mas eu acredito que o que mais assusta quando eles passam é passar na lista de que o nome não foi repetido. Deve ser bem difícil. Mas todos conseguem. É uma guerra.
E eu gostaria de saber se a maquiagem é cada um que faz ou se tem uma pessoa responsável por fazer em todos. Nem dá tempo, viu? Cada um tem que fazer a sua maquiagem. Assim, eu tinha um problema no início, lá em 2023, que toda vez eu não sabia usar o pancake. E tem um processo de capacitação para isso, para escolha da maquiagem, para não ficar algo muito parecido com o do outro, ou muito mirabolante para a pessoa não conseguir fazer durante os plantões. Então, tem gente que tem muita habilidade com delineador, tem gente que tem habilidade com desenho, e eles trazem esses elementos também para maquiagem. Porque a caracterização não é só isso. Tem adereços, tem o jaleco, então tudo tem que ornar muito bem para não ficar algo também que assuste a criança. E aí eu tinha esse problema, porque quem faz a maquiagem é cada um. E eu sempre errava o pancake, ele ficava manchado, ficava errado. E todo mundo quase atrasava o plantão, porque eu tinha que estar ajeitando. E aí, assim, é um negócio que demanda tempo, até pra gente ter essa habilidade, tanto que a gente reforça com eles no processo de capacitação. Tanto para não faltarem as capacitações e estarem lá e verem tudo certinho, quanto para ter essa habilidade com o pancake, testar antes em casa e ver se casa com tudo que eles estão planejando. Qual é o nome da sua irmã gêmea? Doutora Rumbatina, sempre erram. Sara, é o seu. Então, pra mim a caracterização foi acho que foi a parte mais divertida de pensar, porque o nome é o que mais assusta, justamente porque são muitos anos de história, né? São muitos palhaços, e então a gente fica meio sem saber por onde ir. E aí, por minha sorte, foi que meu nome foi aprovado, foi um dos poucos aprovados de primeira, assim, né? Tive a ajuda de Maria Júlia também nesse processo. Mas surgiu a Ala Luz, né? De uma forma muito inusitada. E a caracterização dela surgiu a partir do nome, né? Ela, pensando no modo assim, a Ala Luz, ela é do céu. Então, a minha caracterização, a gente tem nuvens, tem estrelas, o jaleco também, tem o sol, o arco-íris. Então, a gente vai desenvolvendo essa caracterização, principalmente a partir do nome. E a história surge também a partir disso, né? Porque, além da gente ter a caracterização, ele também precisa de uma história. Então, a nossa história também tem que compor o que a gente vai usar. Eu só vou fazer um complemento. O nome não pode se repetir, porque hoje a gente está tendo uma realidade de alunos que vão fazer uma segunda faculdade e desejam voltar para o projeto. E então, essa realidade não dá para repetir o nome. E cada palhaço é tão único. E às vezes assim, você pensa assim, tantos nomes, né? Tem um hospital que tem 20 palhaços. A criança sabe os nomes. Ai, que lindo. Né? E ela pergunta, cadê fulano? E você apresenta os outros palhaços e ela questiona, cadê fulano? Porque ele não veio. Eu passo o dia de sábado para fazer supervisão e eles reclamam. Que eles me chamam de mãe, né? Aí eles contam as fofocas do hospital. Aí ele fala assim, olha, fulano não veio. Entendeu? Não veio. E assim, ele não veio, né? E assim, às vezes não é o plantão dele, ele tá de folga, mas a criança se identificou com ele. Sim. E eles passam no mínimo 1 ano. Então, tem palhaço que ele tem a gente tem crianças com doenças crônicas. Então, ele convive durante aquele período. Quando o palhaço não renova o ciclo, eles às vezes assim, eu gostava de fulano. Né? Cria um vínculo, né? Não, ele cria um vínculo. E assim, aproveitando o gancho, tem uma experiência que marcou vocês, assim, de uma criança? Algo que marcou? Tem alunos que eles são muito tímidos e eles querem muito entrar. Isso não é problema. Isso, pra mim, é maravilhoso, porque tem aluno que não vai se identificar para fazer todo tipo de atividade. E eu preciso do palhaço tímido para sentar ao lado do leito do paciente e contar uma história. Né? Várias habilidades, tem que ter várias habilidades dentro do projeto. Então, às vezes, o tímido, ele se caracteriza tanto. Assim, ele bota fantasia, se pinta tanto. Quando ele chega, eu não sei quem é o aluno. Aí eu pergunto, você é fulano? Porque tem lá na ficha o nome dele. Mas ele tá tão... que assim, eu fico... Por exemplo, teve uma época daquela galinha pintadinha assim, que era o boom, que o povo vinha de galinha pintadinha, e tinha a cara toda branca. Aí eu olhava pra ele assim, mas você é... Porque depois, como era que eu ia lembrar? Como assim, é muito aluno, eles têm que tirar uma foto antes. Aí eles passam pra entrevista, aí antes de entrar na sala, eles têm que tirar uma foto. Só que ele já vinha pronto, todo caracterizado. E como era que eu ia lembrar dele? Aí às vezes eu dizia assim, por favor, agora você vai lá no banheiro, tire a maquiagem e volte lá pra tirar uma foto de cara limpa e diga pra o monitor que você é a galinha. Porque assim, eu não sabia quem era o aluno, de tão maquiado. E aquela maquiagem, ele assusta o paciente. Imagine, você num leito de hospital, aí quando você vira de cara aquela galinha toda, né? Você se assusta. Verdade. E a nossa diferença de palhaço de festa, de circo, para um palhaço de hospital, é essa proximidade. O meu paciente é um leito, no máximo enfermaria de 6 leitos. Aquele animador de festa, ele precisa daquela boca grande, porque ele está no palco, e a pessoa que está na última fila tem que ver. Verdade. Então, assim, essa sutileza do tipo de maquiagem,
E o que é que eu exijo? O nariz vermelho. Esses outros adereços que o aluno pode colocar no rosto são poucos. Ele vai usar no jaleco, já para não causar esse medo do palhaço, todo esse impacto. Então, assim, eram situações que a gente não conseguia avaliar, porque eu ficava pensando, quem é esse aluno? Será que eu conheço, que é aqui da Uncisal, veio de outro lugar? O que ele acha que a gente faz para vir com todo esse peso? Né? Eu gostaria de saber se vocês também têm acesso a essas outras alas, né? As alas de geriatria, visitam mais os idosos, os adultos, como é que funciona? No início, a gente só visitava criança, mas com a expansão, que hoje nós atuamos em 6 hospitais públicos da cidade de Maceió, nós temos o Hospital Metropolitano, que é 100% adulto. O HU, ele atende adulto e criança, também setor de nefrologia e UTI. E no Hospital Évio Alto, nós atendemos 100% do hospital. Inclusive, as UTIs, nós fazemos visitas e interagimos também com pacientes que estão em coma, porque as fonos me corrijam, mas a audição é o último sentido que a gente perde. Então, às vezes, a gente tem experiências assim, de falar com o acompanhante e perguntar que música ele gostava, e a gente tocar aquela música e os parâmetros dos monitores se alterarem. E tem pacientes que nós acompanhamos na enfermaria e que, infelizmente, evoluíram para o UTI. E a gente vai na UTI e repete as músicas que a gente cantava com eles nas enfermarias. A abordagem de adulto e criança é diferente. O adulto, ele não entra no mesmo jogo de brincadeira e fantasia que a criança. Então, assim, a gente pede autorização para entrar e eles são muitos musicais. Então, nós trabalhamos com a ludicidade musical. Então, a gente baixa as músicas que ele pede no momento, tentamos acompanhar e tem situações que o próprio paciente puxa. A música não é assim, não, é assim, eu vou começar... A gente tem os instrumentos, mas às vezes eles acham que nossos instrumentos não estão afiados, então eles desafiam, dizem, não sabe tocar nada, me dê esse violão, que eu vou... assim, mas tem uma boa resposta. E às vezes o paciente, ele não quer a gente, o adulto. O acompanhante que quer. Então, às vezes, a gente interage com o acompanhante que vai refletir no adulto, porque o acompanhante, às vezes, está muito estressado, ele fica mais leve, ou então o próprio acompanhante começa a tirar brincadeira com o paciente e, nesse momento, a gente entra. Então, é uma ação que se expande, né? Não é só voltada para o paciente? Não, a gente atende o paciente, o acompanhante e o profissional de saúde. Uma dúvida que eu tenho, acho que muita gente também tem. Como é a questão da visita? O projeto pode ir lá visitar, a gente marca com vocês, a gente pode ir caracterizada. É muito importante essa pergunta. E é uma oportunidade para a gente esclarecer. Qualquer pessoa pode visitar, desde que tenha a partir de 18 anos, né? Às vezes vem até de menores, irmãos que querem levar para visita. E a gente precisa da autorização dos pais, porque o hospital é um local contaminado, né? Qualquer pessoa que esteja em perfeitas condições de saúde pode nos fazer uma visita, mas nós temos um limite, apenas 2 visitantes por hospital. E vai entrar em contato com um dos integrantes, pode ser pelas nossas redes sociais. Vocês do projeto serão muito bem-vindos, mas precisa agendar, porque não dá para no mesmo dia todo mundo querer ir para o mesmo hospital. Mas como temos 6, podem ser distribuídos. Vocês irão receber um jaleco com o nome de visitante, que tem timbrado a nossa logomarca nas costas. Vão ter que usar uma roupa composta, então, assim, de preferência, uma calça jeans, um sapato fechado. Não pode estar com sintomas gripais, vai utilizar uma máscara, prender os cabelos e vai acompanhar a equipe. A equipe entra de trem, em trem é assim, um atrás do outro. Então, você vai entrar no meio de trem e os profissionais de saúde vão entender que você faz parte naquele momento da equipe. Não pode ser caracterizado, porque todos os alunos, eles participam por um processo de formação. E colocar o nariz, para a gente, é a conclusão desse período que você está apto para desenvolver as atividades próprias do palhaço. E houve uma invasão no intervalo, viu? As coordenadoras do projeto cercam adereços, porque querem visitar os pacientes, todas caracterizadas. Mas, infelizmente, não pode, né, Maria Rosa? Não pode. Precisa participar da formação, porque esse nariz nos representa muito. Para não ser usado num sentido pejorativo, de querer reivindicar algo que a gente vê muito, né, nas redes sociais. Verdade. Então, a gente precisa honrar esse nariz de palhaço de hospital. Temos todo o carinho, respeito pelas pessoas que querem nos visitar, fazer parte da nossa equipe, mas precisa participar de todo o processo seletivo. E a maquiagem, todos esses adereços não são permitidos pelo controle de infecção hospitalar, porque você precisa higienizar após o plantão. As crianças, às vezes, puxam os seus adereços, às vezes eles querem todos os seus adereços. Já pensou todo o plantão você ter que comprar porque você distribuiu tudo
tudo que você tinha. A depender do tipo de material, quando você coloca para lavar, não serve. Então, assim, o nariz, ele é adaptado de silicone, a gente faz um pedido prévio, porque esses outros narizes, eles machucam. E tudo tem que ser pensado na modo assim, que você utilize no decorrer do ano, né? Até se você mudar muito as fantasias, os adereços, os pacientes não reconhecem você. Você tem que seguir com seu personagem durante todo o seu percurso, e a sua personagem, a sua caracterização reflete a sua personagem, que vai ajudar a criança a lembrar daquele adereço e reconhecer o seu nome. Muito bom, show de bola. Então, eu gostaria de saber o que vocês aprenderam sendo palhaço de hospital que vai além do conhecimento que a faculdade traz. Então, o sorriso entrou na minha vida quando eu já estava finalizando a faculdade. E eu acho que foi uma divisão de águas muito grande para mim. Principalmente no desenvolver um olhar muito empático com os pacientes. A gente sempre vê isso na faculdade, é falado muito, mas a gente conseguir ver um paciente, além do profissional, a gente está ali como palhaço, a gente vê, principalmente as crianças, né? Aquela fantasia, aquele brilho no olhar, quando vê a gente, assim, é algo que mudou a minha vida. Eu vejo uma criança hoje e eu não sei, é uma forma muito diferente de visualizar a vida mesmo. E a gente, como profissional da saúde, falando especificamente de mim, me faz ver uma Sara, uma futura profissional, mesmo que essa não seja a intenção do projeto, muito mais carinhosa, muito mais empática, saber desenvolver naquele momento ali de um procedimento, a ludicidade. Então a gente aprende mesmo. O projeto ele é muito importante, não só para o paciente, mas a gente também ganha muito. A gente aprende muito, a gente se torna uma grande família. E assim, o projeto é o grande projeto da minha vida. E você, Maria Júlia? Eu acredito que o sorriso, ele ressignificou muitas coisas para mim. Porque em 2019, eu perdi a minha mãe. Eu tentei o processo seletivo no primeiro ano que eu entrei na faculdade, mas eu não consegui fazer. E aí, quando foi para o segundo ano, fiz a entrevista, a Maria Rosa foi a pessoa que me entrevistou, ela olhou para minha cara e disse: "Meu Deus, mas você não é assim em sala de aula." E eu estava em um ano muito ruim. Eu estava sentindo muita falta da minha mãe, já fazia um tempo, e a minha família não queria que eu fizesse parte do projeto ainda, porque acharam que o contato com uma pessoa adoentada talvez trouxesse muito mais mágoa do que uma coisa mais alegre, uma ressignificação. Mas eu sabia que algo ali ia trazer algo de bom para mim. E hoje eu tenho o melhor lado que eu podia ter para mim. Eu acredito que muda a visão da gente quanto ao sofrimento do outro, quanto ao nosso sofrimento. Enfim, é uma coisa muito bonita, porque ver a alegria da criança, ver a alegria do adulto, ver o acompanhante podendo ressignificar a dor. E, enfim, trouxe ressignificação, foi muito bom. Eu acho que é isso. E você, Maria Rosa? São tantas coisas, mas o que mais me motiva a continuar no projeto, investir o meu tempo, é saber que, mesmo que os pacientes estejam em cuidados paliativos, em processo de finitude, por um momento eles esquecem que estão doentes e por um momento eles vivem, porque em algumas situações não há vida, é tanta dor e tanto sofrimento. E a quantidade de pessoas que a gente consegue interagir e contribuir, porque eu sozinha não conseguiria. E até no período da pandemia foi um período que assim, não vai ter que suspender as atividades, mas as minhas atividades eram onde mais precisava, que era o hospital. E o que fez o sorriso continuar foram os integrantes, porque eles diziam: "Professora, mas eles estão lá esperando a gente e a gente não vai. Vamos mandar uma mensagem celular, vamos fazer uma videochamada." Então é como se assim, você não pode desistir. E eles fazem com que o tempo todo eu me recicle enquanto ser humano e enquanto profissional. Cada história linda. E foi muito bom compartilhar com vocês os bastidores e um pouco mais do projeto Sorriso de Plantão. Esse projeto tão lindo, né, que tão humano, que realmente muda completamente as vidas de quem faz e de quem recebe. A vida pode ser séria, mas o tratamento pode ser leve. E às vezes o sorriso cura. Esse é o Sorriso de Plantão e muito obrigada por ouvir o Se Voz e até o próximo episódio.